gente tem um PVP hoje na empresa de 2,79, que é um preço que com certeza está esticado, está acima do dobro considerado justo para ela no mercado fundamentalista. Temos uma valorização só nesses últimos 12 meses do papel em 77,29%. Vejam que a gente está batendo aqui, ó. Vejam que a gente está batendo aqui numa zona de preço que o papel não atingia, ó, desde janeiro de 2022. Vamos prosseguir agora, galera, com a análise de outros papéis. Vamos falar agora de um papel que eu tenho na carteira, que é CSN Mineração, galera. CSN Mineração. Mas, para isso, deixa eu abrir aqui primeiro a análise fundamentalista do papel, para a gente começar com calma, tá? Começar do início, como se deve começar, né? Vamos falar um pouquinho sobre CSN Mineração. Vale a pena aportar em CSN Mineração? Bom, eu já vi alguns vídeos até mesmo da Louise Barsi falando que ela estava muito tentada a investir no papel, mas ela estaria com o pé atrás por conta de ser commodity, tá, galera? Então, a gente sabe que o setor de commodities é um setor muito volátil e muita gente prefere ficar de fora desse risco, tá? Devido justamente a essa movimentação mais agressiva do mercado. Então, a gente vai falar agora sobre o papel de CSN Mineração, beleza? Primeiramente, galera, vamos falar aqui sobre a análise fundamentalista do papel, tá? A gente tem um valor de fechamento agora de sexta-feira em R$ 5,62, tá? O papel subiu só nessa sexta-feira 5,44%, ou seja, uma pancada, eu diria até euforia do mercado, devido a uma conjunção de fatores como a queda da Selic, payroll mais fraco nos Estados Unidos, a Fed Funds, que é a taxa de juros norte-americana mais fraca também, mais fraca não, né? Uma pausa, na verdade, no aperto monetário norte-americano, onde a gente teve o Federal Reserve comunicando que não vai aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos nessa última reunião. Então, isso tudo, galera, gerou um ânimo desenfreado no mercado nessa sexta-feira, tá? Então, a gente teve um aumento aí da ação em 5,44%. Tá bom, Lipe, mas olha só, a mínima dos últimos 12 meses foi de R$ 3,17. Sim. E a máxima? A máxima foi atingida agora, sexta-feira, em R$ 5,62. Temos uma valorização só nesses últimos 12 meses do papel em 77,29%. Aí você fala assim, caraca, Lipe, eu não peguei essa movimentação. Eu não vi essa movimentação no mercado. Ninguém falou sobre isso. E aí eu quero te falar que não só eu sou acionista do papel, mas como eu consegui captar essa movimentação e hoje, Semin, tá? Hoje que eu falo, nessa última semana, é o papel que mais está rendendo na minha carteira, tá? Algo em torno de 30% de rentabilidade, porque eu consegui aportar em momentos estratégicos dela. E eu falo sobre Semin aqui no canal. Se você pesquisar aí no canal, eu falei sobre o papel, fiz análise, quando muitos talvez nem acreditavam numa possível pernada de alta no papel, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar sobre dividend yield primeiro, né? Esqueci de falar aqui, ó, 17,11%. Cara, é um dividend yield absurdo. Absurdo de alto, tá? Lembra que eu falei para vocês que o Décio Bazin, o Luiz Barsi recomendam 6% pelo menos de dividendos, de dividend yield de uma empresa? A gente tem quase o triplo disso, quase 18%, a gente tem 17,11% de dividend yield, algo que é muito satisfatório
para o yield de uma empresa, beleza? Então a gente vai falar agora sobre, além do dividend yield, falar sobre o PVP da empresa. Bom, calma aí. Se eu me lembro bem, Lipe, você falou que se o PVP estiver acima de 1, a empresa estaria um pouco mais cara do que o valor considerado justo para ela no mercado. Bom, é isso mesmo, tá? A gente tem um PVP hoje na empresa de 2,79, que é um preço que com certeza está esticado, está acima do dobro considerado justo para ela no mercado fundamentalista. E qual que seria esse valor, Lipe? Bom, a gente tem um valor patrimonial dela de R$ 1,91. Pô, mas quando que a empresa vai voltar a valer R$ 1,91? Eu diria para você que, na minha concepção, não vai voltar tão cedo, na minha concepção. Então eu tenho pontos estratégicos de aporte, estratégias de aportes pontuais na empresa de acordo com a movimentação do mercado. E é o que eu vou mostrar para você daqui a pouco, beleza? Então a gente vai falar também sobre o PL. Aqui a gente tem um PL já mais esticado, um PL de 12,18, tá? Tá dentro da margem que Benjamin Graham falava, que era não investir em empresas com PL acima de 15, tá? Mas é um PL esticado para alguns especialistas. Alguns falam que o limite seria 10, tá? Mas tá ali entre, digamos ali, um período arriscado e o aceitável, digamos assim, né? Alguns especialistas dizem que é para a gente manter um investimento em empresas abaixo de 10 no PL, e outros, como Benjamin Graham, que foi o grande nome e mentor de Warren Buffett, fala que até 15 seria o teto máximo do nosso PL para investir numa empresa. Então, dentro da concepção de Ben Graham, estamos ok para Semin, tá? Então vamos analisar aqui outros fatores. Ela pagou dividendos aqui em 2022 por 3 vezes, ó, em janeiro, conforme vocês estão vendo aqui, em maio e também em novembro. Dividendos não, né? JCP, se eu não me engano. Dividendos de JCP ela vem pagando. E agora nesse ano de 2023 ela pagou agora em maio e foi o único pagamento da empresa, com chances de pagamento agora em novembro, mas por enquanto não temos ainda essa notícia. Existe uma chance de pagamento de proventos agora em novembro, tá? Para você que não conhece, esse é o site Status Invest, um site bem completo em relação a informações sobre empresas, análise de ativos, análise fundamentalista, parte de aviso das empresas, tudo isso a gente consegue achar aqui nesse site, tá? Então, para você que não conhece, eu recomendo bastante esse site para acompanhamento de ações, de fundos imobiliários, enfim, de todo o tipo de ativo, beleza? Então a gente tem a análise aqui de dividendos, análise de preço da empresa, análise fundamentalista sobre Semin, tá? E agora eu vou falar sobre a análise gráfica, tá? Da empresa, análise de preço, o que eu estou fazendo, a minha estratégia na empresa, beleza? Mas antes disso, deixa eu ler aqui o comentário. O Anderson Souto fala assim: essa ação então que subiu 31% essa semana. É isso mesmo, Anderson. Então a gente teve aí, conseguiu captar essa movimentação de Semin, tá? Eu tenho essa empresa na carteira. Eu vinha fazendo aportes estratégicos nela e eu consegui captar essa movimentação. Grande abraço aí ao Anderson, que está presente também no nosso grupo do Telegram. Muito obrigado por acompanhar aí nossa live. Temos 6 pessoas assistindo aí nossa live. Grande abraço a todos. Tamo junto sempre, galera. Eu peço para que vocês deixem um comentário aqui na live, feedback, compartilhem a live aí, se vocês puderem. Então, o Nando aqui está perguntando também se ela paga quantas vezes ao ano. Então, eu acabei de dar essa informação, né? Ano passado ela pagou 3 vezes. Esse ano ela já pagou uma vez, com chances de pagar agora em novembro a segunda vez. Então, algo em torno de 3 vezes a 2 vezes ao ano, tá? Então, vamos prosseguindo com o andamento aqui da live e a análise de CSN Mineração, que tem o ticker SEMIN
3. Vamos abrir o gráfico de CMIN 3 aqui. Deixa eu fechar algumas outras janelas para não pesar aqui a minha internet. Beleza? Fechar aqui de Cielo. Por último, a gente vai falar sobre Bradesco, beleza? Abrindo o gráfico de CSN Mineração. Agradeço aí os presentes nessa live, muito top, muito da hora aí a presença de vocês, galera. E eu quero falar sobre essa empresa. Olha só, cara, aqui tem os meus desenhos de CSN Mineração. Não se assustem com os meus desenhos, mas olha só. Prestem bem atenção, fica até fácil de entender aqui, puxando um pouco do passado aqui da empresa. Observem que a gente tem topos, 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 topos e fundos, fundos, fundos e fundos descendentes. Até onde, Lipe? Até aqui, ó. Outubro de 2022, beleza? A gente teve uma movimentação de baixa dentro de uma tendência de baixa nítida com topos e fundos descendentes, beleza? Então, beleza. Entendido isso. E a gente teve, conforme a gente teve lá em Cielo, lembra que eu falei de um pivô de alta? A gente teve um pivô de alta justamente nessa movimentação de preço aqui, ó. Beleza? Em relação a esse topo anterior. Ou seja, a gente teve um pivô de alta no semanal construído, tá? Vencendo já, ó, 2 topos anteriores, tá? E aí a gente começa a ter uma configuração, galera. Uma configuração, sabe como? De uma lateralização a partir aqui, ó, de janeiro, tá? O que seria uma lateralização? O ativo sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, dentro de uma mesma região de preço, que seria esse retângulo que vocês estão vendo aqui, beleza? Então, deixa eu apagar aqui algumas coisas, apagar aqui esses topos anteriores para o gráfico não ficar muito poluído. Apagar essa seta e vamos para a análise na ponta da linha dentro desse triângulo. Lembrando que a gente está num tempo gráfico semanal, tá? Ou seja, cada candlezinho que você está vendo aqui é uma semana. Bom, vamos lá, galera. Vamos lá. Quem está com sono aí já toma um café, toma o seu chazinho, come um chocolate e vem comigo. Bom, dentro desse tipo de movimentação, o que eu fiz, galera? Vocês estão vendo essa faixa aqui onde eu coloquei várias setinhas, que é o fundo desse retângulo? Eu justamente tentei comprar a ação, ou quando ela atingia esse fundo dentro do retângulo, tá? Essa foi a estratégia número 1 do Lipe. E a estratégia número 2 foi quando a ação ela atingia essas pontas do canal aqui, ó, de baixa. Tá vendo que tem um canal de baixa aqui e um canal de baixa aqui também, ó, que eu grifei aqui. Deixa eu grifar de uma outra maneira. Estão vendo que tem um canal de baixa aqui, né, que eu grifei pelas linhas laranjas, e um outro aqui, né, que eu grifei também com outras linhas laranjas. Eu tentei sempre comprar o ativo quando ele atingiu ou esse fundo aqui, onde está essas setas verdes, ou quando atingia essas zonas de preço aqui, ó, do canal de baixa, tá? Então, sempre na promoção, essa é a ideia, galera, tá? Sempre na promoção. Então, esses pontos circulados foram pontos de acumulação em CSN Mineração, estratégia do Lipe. E aí, o que eu vi? E detalhe, galera, caso vocês não acreditem, vejam o vídeo meu do canal que eu falei sobre CMIN, tá? Eu fiz análise algumas semanas atrás sobre o papel, justamente com essa mesma perspectiva, tá? Para você que não acredita. Então, qual que é a estratégia? Nunca aportar aqui, dentro dessa região, tá? Nunca aportar aqui e sempre aportar aqui embaixo, tá? Sempre aportar aqui embaixo. Lógico, se você tem um dinheiro para aporte, né? Às vezes o preço está bom e você já não tem mais o dinheiro para aportar. Então vamos lá. O que aconteceu essa semana, galera? CSN Mineração, simplesmente o que ela fez?
ela sai do retângulo. E com isso, Lipe, o que a gente vai ver com isso? Você vai comprar mais agora? O que vocês acham, galera? O Lipe vai comprar ou não vai comprar mais? No momento, não, galera. Por que não? Porque eu quero agora esperar por um pullback. O que é um pullback? Justamente um movimento contrário, a correção. Eu vou esperar ela voltar nessa faixa de preço que antes era de resistência aqui, na faixa de R$ 4,90, e hoje, estão vendo essa linha verde aqui? Hoje é um ponto de suporte. Então, antes, olha só que interessante que é o mercado. Antes, essa zona aqui era de não comprar nada. Hoje, ela pode ser uma zona de compra. Por quê? Porque está dentro de uma zona de preço onde o papel tinha um ponto de resistência, ou seja, um teto que ele não conseguiu superar, mas agora se torna o quê? Se torna um piso, que é um ponto de suporte. Beleza? Então, o preço para eu pensar no próximo aporte em CSN Mineração seria R$ 4,90. E detalhe, galera, olha que interessante. Vejam que a gente está batendo aqui, ó. Vejam que a gente está batendo aqui numa zona de preço que o papel não atingia, ó, desde janeiro de 2022. Inclusive, aqui tivemos uma máxima de 5,68 e aqui em janeiro de 22, 5,63. Ou seja, a gente superou já. A gente já superou esse topo anterior. A gente já superou esse topo anterior. Temos que aguardar agora por uma correção, lógico, né? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Se a gente já superou esse topo anterior, qual que seria o próximo desafio do papel? Aqui, ó. Região de R$ 6,70. Tá bom, Lipe, você está falando de gráfico, você está falando de preço. Pô, você tem bola de cristal para supor isso tudo? Não, galera. Não, mas o que eu quero que você entenda, isso é análise técnica e em que momento que ela vai se encontrar com a análise fundamentalista. Vocês devem saber que a China ela estava num período de crise, né, em relação ao mercado imobiliário. A China, para quem não sabe, é a nossa maior cliente de minério de ferro. E atualmente ela começou a estimular novamente o mercado imobiliário e existem projeções dela voltar a comprar, né, o nosso minério de uma forma mais agressiva, tá? Então, isso que a gente está vendo aqui, galera, simplesmente é a junção da análise técnica com a análise fundamentalista. A gente tem uma China falando que vai voltar a comprar mais minério de ferro e a gente tem uma movimentação de preço que está caminhando justamente para esse sentido. Então, o que eu quero que você entenda é que não é só a análise gráfica, mas sim análise gráfica ou técnica, mais análise de fundamentos, das notícias e acontecimentos. Então, se a gente tem uma China mais propensa a comprar minério de ferro, a gente tem sim uma CSN Mineração com muito mais chances de upside na região, de R$ 6,70. Seria o próximo desafio. Tá bom, Lipe, mas isso quanto tempo vai demorar para acontecer? Eu não sei, galera. Inclusive, eu acho que o papel vai voltar à faixa dos R$ 4,90, R$ 5 nas próximas semanas, justamente por uma correção natural. Eu espero sim um pullback do papel, um pullback, um recuo ou correção nessa faixa de R$ 4,90 novamente, beleza? Mas eu sim acredito que o próximo desafio é a região aqui, ó. Vou até marcar para vocês verem essa região aqui, ó, de R$ 6,70. Beleza? É o próximo desafio do papel. Eu que já estou com rendimento de 30% no papel, imagine se chegar nessa faixa de preço, tá? Então pode ser que eu feche 2023 como tendo a CSN Mineração como a ação mais rentável da minha carteira. Pode ser, devido ao cenário atual, tá? Então, vamos lá, galera. Entenderam
entenderam a lógica que muitos falam, análise técnica não serve para nada. Eu discordo em número, gênero e grau dessas pessoas, assim como eu concordo que as duas devem andar juntas. A análise técnica mais análise fundamentalista, você encaixa essas peças do quebra-cabeça e aí sim você tem uma análise perfeita de qualquer ativo, tá? Ou, se não é perfeita, mais próxima de uma análise fiel do papel, tá? Então, é isso que eu queria falar. E a gente vai falar agora sobre preço. Tá bom, Lipe, eu acabei de falar, mas vou falar novamente. Quais preços você falaria ou você aportaria imediatamente em CSN Mineração dentro dos próximos dias ou nas próximas semanas? Primeiramente, essa região de R$ 4,90, tá? Porque é o piso do papel agora dentro daquele retângulo que vinha se construindo anteriormente. Depois disso, Lipe, eu traço aí um Fibonacci aqui para identificar regiões de suporte interessantes, tá? Talvez essa região aqui de 4,63 é interessante. E talvez aqui, onde temos aqui um topo anterior do papel, ó. Tá vendo aqui um topo anterior formado? Mais ou menos aqui em 4,29. Mas, sinceramente, eu acho que não volta nessa faixa de 4,29 dentro das próximas semanas, ainda mais se a China continuar dando sinais de aquecimento no mercado imobiliário. Beleza?